Aula de História, página 244, 19/11. A culinária do Brasil. Os hábitos alimentares podem variar de acordo com a época e o lugar. A culinária brasileira é formada pela combinação de tradições alimentares de diferentes povos. Entre os povos que mais contribuíram para a formação de nossa culinária estão os indígenas, os portugueses e os africanos. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a culinária de cada povo. O hábito de comer tapioca e farinha de mandioca foi herdado dos indígenas. A mandioca é um dos principais alimentos indígenas presentes na culinária brasileira, assim como o milho e o amendoim. O azeite de oliva, a farinha de trigo, o alho e a cebola foram trazidos ao Brasil pelos portugueses. O feijão com tempero, pães e doces também são exemplos de alimentos introduzidos por eles em nosso país. O azeite de dendê, o leite de coco e a pimenta malagueta são exemplos de alimentos introduzidos no Brasil pelos africanos. Herdamos deles também a maneira de preparar alguns alimentos, como mingaus e muquecas. Observe a seguir alguns exemplos de pratos típicos da culinária brasileira, que têm origem nas tradições alimentares indígenas, portuguesas e africanas. A feijoada é um dos pratos mais conhecidos do Brasil. O vatapá é muito popular na região nordeste do Brasil. Quais alimentos citados nesta página fazem parte da sua alimentação? Responda oralmente. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. O principal produto agrícola indígena, a mandioca, é ainda hoje o alimento fundamental do brasileiro. A técnica do fabrico da farinha permanece entre parte da população, quase a mesma dos indígenas. Há 2 métodos tradicionais de fabricar farinha de mandioca. Deixa-se a mandioca descansar por dias na água e só depois ela é amassada ou ralada, ou a raiz é ralada logo depois de descascada. Para durar mais tempo, a farinha de mandioca era preparada pelos indígenas na forma de pães secos e duros, que podiam ser guardados por vários meses em cestos. Circule no texto qual era o principal produto agrícola indígena. A mandioca. Você costuma consumir esse produto? Em caso afirmativo, de que maneira? Vocês gostam de mandioca? Como vocês comem ela? Em farinha? Cozida? Frita? Podem registrar. Sublinhe no texto os métodos de fabricar farinha de mandioca. Sublinhar é riscar embaixo. Deixe a mandioca descansar por dias na água e depois ela é amassada ou ralada, ou a raiz é ralada logo após de descascada. O que os indígenas faziam para que a farinha de mandioca durasse mais tempo? Os indígenas preparavam a farinha na forma de pães secos e duros. Página 249. Mais atividades. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Costumes, família, tradições.
Cada lugar tem sua história, seus costumes e suas próprias tradições. Os que são passados entre diferentes gerações são chamados de tradições. Os costumes. Muitas tradições são transmitidas entre os membros de uma família. Pinte o desenho a seguir e escreva o nome da festa representada. Festa junina. Façam um colorido bem bonito nesse desenho. Ligue cada fotografia de tradições brasileiras à sua descrição. Existem diversas festas tradicionais em nosso país, como o Boi-Bumbá. Diversos ritmos musicais fazem parte da música tradicional brasileira. A culinária brasileira é resultado da mistura de influências de diferentes povos. Muito bem!